Silo, o primeiro livro da trilogia, de Hugh Horney. Para aqueles que têm esperança. Parte 1. Holdstone 1. As crianças brincavam enquanto Holdstone subia os degraus a caminho da morte. Ele as ouvia gritar como só crianças felizes conseguem. Elas faziam seu alvoroço frenético lá em cima, e Holdstone prosseguia devagar, com passos metódicos e firmes, dando voltas e voltas ao avançar pela escada em caracol. Suas botas velhas ressoavam no piso metálico. Os degraus, como as botas que tinham sido do pai dele, mostravam sinais de uso. Poucos pedacinhos de tinta desbotadas ainda permaneciam, principalmente nos cantos e embaixo dos degraus, onde ficavam mais protegidos. O tráfego em algum ponto das escadarias levantava pequenas nuvens de poeira. Holdstone sentia as vibrações do corrimão, tão gastos que tudo o que restava era o metal reluzente. Isso sempre o deixava impressionado, como séculos de mãos nuas e de pés se arrastavam degraus, desgastavam o aço sólido. Uma molécula de cada vez, imaginava, cada uma desgastada, uma camada, e o silo desgastava a vida. Os degraus ficavam levemente envergados após anos de uso, a borda arredondada para baixo como um lábio caído. No meio de cada degrau quase não havia mais os pequenos losangos que ajudavam a lhes dar aderência. Sua ausência só podia ser deduzida observando-se o padrão nas laterais. Pequenas elevações em forma de pirâmide se projetavam do aço liso com as bordas nítidas e o resto de tintas. Holdstone ergueu uma das botas velhas, pisou firme em um degrau velho e começou de novo. Ele estava perdido em pensamentos sobre os efeitos dos incontáveis anos, o desgaste de moléculas e vidas, camadas e camadas consumidas poeira. E pensou, não pela primeira vez, que nem a vida, nem a escada tinham sido feitas para aquela existência. Aquela longa espiral, confinada e apertada, enroscando-se pelo silo, enterrado como um canudo em um copo, não tinha sido construída pelo tal abuso. Como grande parte do seu lar cilíndrico, a escalada parecia ter sido feita para outras finalidades, funções há muito esquecidas, o que agora era usada como passagem para milhares de pessoas que subiam e desciam em ciclos diários e repetitivos, parecia, na opinião de Holdstone, mais apropriado apenas a emergências e, talvez, para apenas algumas dezenas de indivíduos. Outro andar se passou, uma divisão de dormitórios em gomos, enquanto Holdstone avançava pelos últimos níveis, naquele que seria a última vez que o subiria. Os sons de alegria infantil o atingiram como uma tempestade. Era o riso da juventude, de almas que ainda não tinham compreendido onde viviam, não sentiam a pressão da terra por todos os lados, não se consideravam enterradas e sim vivas e inteiras, seus sons alegres pingando escada abaixo, emoções incongruentes com as ações de Holdstone, sua decisão e determinação de ir lá para fora. À medida que se aproximava do nível superior, uma voz jovem sobressaiu às outras, e Holdstone se lembrou de sua infância no silo, dos estudos e das brincadeiras. Na época, o cilindro abafado de concreto, com seus inúmeros pavimentos de apartamentos e oficinas e hortas hidropônicas e salas de purificação com os emaranhados de tubos, um universo vasto parecia uma amplitude que nunca seria explorada por completo, um labirinto no qual ele e seus amigos podiam se perder para sempre. Mas aqueles dias datavam há mais de 30 anos atrás. A infância de Holdstone parecia algo que acontecera há 2 ou 3 existências atrás, algo que outra pessoa havia aproveitado, não ele. Ele tinha toda uma vida como um xerife, um fardo pesado que bloqueava aquele passado. E mais recentemente havia o terceiro estágio de sua vida, uma vida secreta além da infância e do tempo como xerife. Eram as últimas camadas de si mesmo, consumidas até virarem poeira. 3 anos passados em silêncio, à espera de algo que nunca chegaria. Cada dia mais longo do que qualquer mês de épocas mais felizes de sua vida. No alto da escada em espiral, o corrimão acabou
e a mão de Holdston ficou suspensa no ar. A barra recurvada de aço A barra recurvada de aço, desgastada, terminava quando a escada chegava aos maiores cômodos de todo o complexo do silo, o refeitório e o salão anexo. Ele alcançara o pavimento dos gritos da dimensão. Formas brilhantes e velozes corriam entre as cadeiras, espalhadas em brincadeira de pique. Alguns adultos tentavam conter o caos. Holdston viu Doma recolher giz e lápis de cera espalhados pelos azulejos manchados. Clark, o marido dela, estava sentado a uma mesa com copos de sucos e potes de biscoitos de amido de milho. Ele assinou para Holdston por outro lado do salão. Nem ocorreu a Holdston assinar de volta. Não tinha energia, nem vontade. Olhou para além dos adultos e das crianças que brincavam, em direção à vista enevoada projetada na parede do refeitório. Era a maior vista ininterrupta de seu mundo inóspito. Uma cena matinal. A luz suave do amanhecer cobria colinas sem vida, que pouco tinha mudado desde que Holdston era menino. Estava ali desde sempre, enquanto ele deixava de brincar de pique entre as mesas e se tornava aquele ser vazio. E depois das cristas imponentes daqueles morros, a silhueta familiar de uma cidade decrépita captava os raios da manhã em lampejos esmaecidos. O vidro e o aço antigo se erguiam à distância, onde as pessoas desconfiavam-se, costumavam morar na superfície. Uma criança saída do grupo como um cometa, choca-se nos joelhos de Holdston. Ele olhou para baixo e se moveu para segurar o menininho, o filho de Susan, mas tal como um cometa, o garoto já tinha partido e voltado para a órbita dos outros. Holdston, de repente, pensou na loteria que ele e Allison ganharam no ano em que ela morreu. Ele ainda guardava o bilhete e carregava para onde fosse. Uma daquelas crianças, o menino ou a menina, teria uns 2 anos agora e estaria correndo atrás das crianças mais velhas. Poderia ser deles. Eles tinham sonhado, como todos os pais, com a sorte em dobro de ter gêmeos. Tinham tentado, é claro, depois que o implante dela foi removido. Passaram noites gloriosas tentando resgatar o bilhete, com os outros pais lhe desejando sorte e outros competidores rezando em silêncio para que mais um ano vazio se passasse. Sabendo que só tinha 1 ano, ele e Allison abriram sua vida para a superstição, em busca de qualquer coisa que pudesse ajudar. Simpatias como pendurar alho em cima da cama, o que se dizia aumentar a fertilidade. 2 moedas debaixo do colchão para gêmeos, uma fita cor-de-rosa no cabelo de Allison, mechas de tinta azul sobre os olhos de Holdston. Todas as ideias ridículas, desesperadas e divertidas. A única coisa mais louca teria sido não tentar de tudo, deixar alguma das crendices e lendas de lado. Mas não era para ser. Antes mesmo que o seu ano terminasse, a loteria passou para o outro casal. Não por falta de tentativa, mas por falta de tempo, uma repentina falta de esposa. Holdston deu conta que as brincadeiras Holdston deu as costas para a brincadeira e para a vista nublada do exterior e caminhou em direção ao seu gabinete, que ficava entre o refeitório e a câmara pressurizada do silo. Enquanto andava, seus pensamentos foram para a luta ocorrida ali, uma luta de fantasmas pelo qual ele tinha que passar diariamente havia 3 anos. Ele sabia que, por acaso se virasse e observasse com atenção aquela vista da parede, se conseguisse ver além da névoa cada vez mais densa devido às lentes embaçadas das câmeras e à poeira trazida pelo ar, se seguisse aquela fenda escura morro acima, a ruga que abria o caminho pela duna enlameada na direção da cidade distante, ele conseguiria identificar sua forma silenciosa. Lá, naquele morro, podia ver sua mulher. Jazia como uma rocha adormecida, com os braços encolhidos sobre a cabeça, sendo consumida pelo ar e pelas toxinas. Talvez. Era difícil ver, difícil identificar com clareza, mesmo antes de a névoa ter retornado. Além disso, aquela imagem era pouco confiável. Na verdade, havia muito do que duvidar. Então Holdston simplesmente decidiu não olhar. Passou pelo lugar de luta fantasmagórica de sua mulher, onde as más recordações permaneciam para sempre, como a cena da loucura repentina dela, e então entrou no gabinete. Veja só quem acordou cedo, cumprimentou Marnes com um leve sorriso. O delegado fechou uma gaveta do arquivo de metal, que soltou um grito inexpressivo.
cantando nas juntas antigas. Depois pegou uma caneca fumegante. Só então percebeu a serenidade no rosto de Hodgson. O senhor está bem, chefe? Hodgson assentiu e apontou para as chaves no painel atrás das mesas. A cela de custódia, disse ele. O sorriso do delegado sumiu e foi substituído por uma expressão confusa. Ele passou a caneca na mesa e foi pegar a chave. Enquanto estava de costas, Hodgson esfregou o aço frio e afiado pela última vez. Então pôs a estrela em cima da mesa. Manny se virou e entregou a chave. Hodgson a pegou. Quer que eu pegue o esfregão? O delegado Marnes apontou para o refeitório com um polegar. A menos que houvesse alguém algemado, eles só entravam na cela para limpá-la. Não, respondeu Hodgson. Então acenou com a cabeça na direção da cela, convidando o delegado a segui-lo. Ele se virou, a cadeira atrás da mesa rangendo, quando Manny se levantou para acompanhá-lo, e Hodgson chegou ao seu destino. A chave entrou com facilidade. Houve um estalido alto vindo do mecanismo bem construído e bem preservado no interior da porta. Um ranger mínimo de dobradiças, um passo determinado, um empurrão e uma batida. O tormento estava terminado. Chefe? Hodgson segurava as chaves entre as barras. Menes olhou para elas, desconfiado, mas estendeu a mão para aceitá-las. O que está acontecendo, chefe? Chame a prefeita, instruiu Hodgson, e depois soltou um suspiro. A respiração pesada que segurava havia anos. Diga a ela que quero ir lá para fora. 2. A vista da cela de custódia não era tão embaçada quanto a do refeitório, e Hodgson passou seu último dia no silo intrigado com isso. Será que a câmara daquele lado ficava mais protegida do vento tóxico? Será que os encarregados da limpeza, condenados à morte, se empenhavam mais em preservar a vista que tinham em seu último dia? O esforço extra era um presente para o próximo limpador que passaria seu último dia naquela mesma cela. Hodgson preferiu esta última explicação, o que fez pensar com saudade na mulher, lembrando-se da razão pela qual ele estava ali, do lado errado daquelas barras, e por vontade própria. Enquanto seus pensamentos se voltavam para Allison, ele se sentou para observar o mundo morto que os antigos povos tinham deixado para trás. Não era a melhor vista do bunker, mas também não era a pior. À distância, colinas baixas e suaves aderiam um belo tom de marrom, como café, misturado com a quantidade certa de leite de porca. O céu acima das colinas era o mesmo cinza de sua infância e da infância de seu pai e do seu avô. A única coisa que se movia na paisagem eram as nuvens. Elas pairavam cheias e escuras acima das colinas. Corriam livres como rebanhos de animais dos livros ilustrados. A vista do mundo morto ocupava a parede da sua cela e todas as paredes do nível superior do silo, cada um exibindo um pedaço diferente de terra arrasada e cada vez mais embaçada lá fora. O trecho visível de Hodgson começava no canto, ao lado da cama. Subia até o teto, ia até a outra parede e descia até o vaso sanitário. E apesar da nubulosidade suave, como se houvesse passado óleo em uma lente, tinha-se a impressão de que era possível seguir adiante e entrar naquela cena, como se um buraco vazio e convidativo estranhamente posicionado do lado das barras proibitivas de uma cela. A ilusão, entretanto, convencia apenas quando era vista de longe. Chegando mais perto, Hodgson podia ver alguns pixels mortos no monitor enorme. O branco puro deles contrastava com todos os tons de cinza e marrom, brilhando com intensidade feroz. Cada pixel, Allison o chamava de pixels travados, era como uma janela quadrada para um lugar mais iluminado, um buraco de largura de um fio de cabelo humano que parecia convidar para uma realidade melhor. Havia dezenas delas. Agora ele observava mais de perto. Hodgson se perguntou se alguém no silo saberia como consertá-lo e se tinham as ferramentas necessárias para realizar um trabalho tão delicado. Será que estavam mortos para sempre, como Allison? Será que todos os pixels acabariam morrendo? Hodgson imaginou o dia em que metade dos pixels ficaria completamente branca, e depois, gerações mais tarde, quando restariam apenas alguns poucos cinzentos e marrons, e depois apenas uma dezena, e o mundo entraria em um novo estado,
em que as pessoas no silo achariam que o exterior estava pegando fogo, pois os únicos pixels verdadeiros passariam a ser vistos como se não funcionasse. Ou seria o que Houston e seu povo estavam fazendo? Ou seria isso que o seu... Perdão. Ou seria isso que Houston e o seu povo estavam fazendo naquele exato momento? Alguém pigarreou às suas costas. Houston se virou e viu a prefeita Jans, parada do outro lado das barras, os braços cruzados à frente do macacão. Ela balançou a cabeça de modo solene em direção do beliche. Quando a cela está vazia à noite e você e o delegado Marnes não estão trabalhando, às vezes eu me sento aqui para admirar essa mesma vista. Houston se vira para examinar a paisagem enlameada e sem vida. Ela parecia deprimente apenas quando comparada às imagens dos livros infantis, os únicos livros que haviam sobrevivido ao levante. A maioria das pessoas duvidava das cores usadas nos livros, assim como não acreditava que elefantes roxos e pássaros cor-de-rosa houvessem existido um dia. Mas Houston acreditava que eram mais verdadeiras que a cena à sua frente. Ele, como os outros, sentia algo primitivo e profundo quando olhava para aquelas páginas gastas, coloridas de verde e azul. Mesmo assim, quando comparava com o selo sufocante, aquela vista cinzenta e lameada parecia uma espécie de salvação, o tipo de ar livre que os homens tinham nascido para respirar. Aqui sempre parece um pouco mais nítido, disse Jones. Quer dizer, a vista. Houston permaneceu em silêncio. Ficou olhando para um pedaço de nuvem ondulado se soltar e seguir em nova direção. Os negros e cinzas girando e se misturando. Você pode escolher o jantar, continuou a prefeita. É a tradição. Não precisa me dizer como isso funciona, interrompeu Houston. Faz apenas 3 anos que servi a última refeição a Alison, bem aqui. Ele moveu a mão por hábito para girar a aliança de um dedo, esquecendo que horas antes a havia deixado na cômoda. Não acredito que faz tanto tempo, murmurou Jones para si mesma. Houston se vira para ela, de olhos semicerrados, observando as nuvens exibidas na parede. Sente saudade dela? Perguntou Houston, com veneno na voz. Ou só odeia o fato de a imagem ter tido tanto tempo para piorar? Os olhos de Jones se sufocam nele por um momento. Os olhos de Jones se focaram nele por um momento, então se desviam para o chão. Você sabe que não quero isso. Não por causa de uma vista, mas regras são regras. Não é culpa sua, disse Houston, tentando se acalmar. Conheço as regras melhor do que a maioria. A mão dele se moveu um pouco na direção do local onde antes ficava o distintivo, deixado para trás junto com a aliança. Ora, aplique-se às regras durante a maior parte da minha vida. Mas mesmo depois que percebi que eram só uma bobagem. Jones pigarreou. Bem, não vou perguntar por que você escolheu isso. Vou apenas supor que é porque seria mais infeliz aqui. Houston a encarou. Seria seus olhos vagos entre ela começar... Houston a encarou. Viu seus olhos vagos antes de ela começar a piscar como para se concentrar. Jones parecia mais magra do que o normal, uma figura cômica num macacão grande demais. As linhas em seu pescoço e em torno dos seus olhos estavam mais profundas do que ela se lembrava, mais escuras. Ele achou que a rouquidão em sua voz era de tristeza verdadeira, e não apenas um reflexo da idade e das reações do tabaco. De repente, Houston se viu pelos olhos de Jones, um homem alquebrado, sentado em um banco velho, a pele cinzenta devido à luz pálida que vinha do mundo lá fora, e a imagem o deixou tonto. Sua cabeça girou enquanto buscava algo a se agarrar, algo que fizesse sentido. A situação desagradável em que se transformara em sua vida parecia mais um sonho. Nenhum dos 3 anos anteriores parecia verdade. Nada mais parecia verdade. Ele se virou para as colinas acobreadas. Pelo canto do olho, teve a impressão de ver outro pixel morrer e ficar completamente em branco. Outra pequena janela se abria, uma visão clara de uma ilusão que ele começa a questionar. Amanhã será a minha salvação, pensou Houston, de modo desvaiado, mesmo que eu morra lá fora. Eu já fui prefeita por muito mais tempo, disse Jones. Houston olha de volta para ela e viu suas mãos enrugadas estavam agarradas às barras de aço frio. Nossos registros não vão até o princípio, você sabe, mas
Não há nada anterior ao levante. Há 1 século e meio. Mas, depois disso, nenhum prefeito mandou mais agente para a limpeza do que eu. Perdão. Nenhum prefeito mandou mais gente para a limpeza do que eu. Sinto muito por sobrecarregá-la, diz Holston secamente. Não sinto prazer nisso. É só o que quero dizer. Nenhum prazer. Holston passou a mão pela tela enorme. Mas você vai ser a primeira pessoa a ver um pôr do sol amanhã à noite, não vai? Ele odiou o modo como ela falava. Holston não estava com raiva por causa da sua morte, sua vida, nem pelo que quer que fosse acontecer depois do dia seguinte, mas ainda havia ressentimento no destino de Allison. Ele costumava haver os eventos inevitáveis do passado como contornáveis, muito tempo depois de terem ocorrido. Todos vocês vão morrer à vista do amanhã, continuou, mais para si mesmo do que para a prefeita. Isso não é nem um pouco justo, diz Giles. Lei é lei, e você desobedeceu a ela. Sabia que estava desobedecendo. Wilson olhou para os próprios pés. Os dois permitiam que fizessem silêncio. A prefeita Giles foi a primeira a falar. Você ainda não ameaçou não fazer nada. Algumas pessoas estão preocupadas com a possibilidade de você não fazer a limpeza, porque não está dizendo que não vai. Holston riu. Isso se sentir melhor se eu... Perdão. Iam se sentir melhor se eu dissesse que não ia limpar os sensores? Ela sacudiu a cabeça diante daquela lógica louca. Todo mundo se sente aí. De novo. Todo mundo que senta aí diz que não vai limpar, comentou Giles. Mas limpa. É isso que nós costumamos esperar. Allison nunca ameaçou não fazer a limpeza, lembrou Holston, mas sabia que Giles queria dizer. Mas sabia o que Giles queria dizer. Ele mesmo tivera a certeza de que Allison não ia limpar as lentes, e agora ele achava que entendia o que ela sentia enquanto estava sentada naquele mesmo banco. Havia coisas maiores a considerar do que o fato de limpar. A maioria dos que eram mandados para fora tinham sido flagrados em alguma coisa. Ficavam surpresos de se ver naquela cela, com seu fim a poucas horas de distância. Pensavam em vingança quando diziam que não iam limpar, mas Allison e, agora, Houston tinham preocupações maiores. Se eles iam fazer a limpeza ou não, não era algo irrelevante. Eles tinham chegado ali porque, em algum nível insano, queriam estar ali. Tudo o que restava era a curiosidade, o mistério do mundo exterior além do véu projetado nas telas das paredes. Então, você está planejando limpar ou não? Perguntou Giles, diretamente, com evidente desespero. Você mesma disse. Holston deu de ombros. Todo mundo limpa. Deve haver alguma razão, certo? Ele fingiu não ligar. Não está interessado nas razões da limpeza, mas tinha passado a maior parte da sua vida, especialmente os últimos 3 anos, agoniado, querendo saber o porquê. A pergunta o deixara louco. Ele se recusava a responder a Giles. E se sua recusa a responder a Giles provocasse sofrimento naqueles que haviam assassinado sua mulher, e ele não iria se importar. Giles esfrega as barras para cima e para baixo, ansiosa. Posso dizer a eles o que você vai fazer? Pergunta ela. Ou diga que não vou. Não me importa. Parece que qualquer resposta vai significar a mesma coisa para eles. Giles não respondeu. Holston ergueu os olhos para ela e a prefeita assentiu. Se mudar de ideia sobre a refeição, avise ao delegado Marnes. Ele vai passar a noite na mesa, como há a tradição. Ela nem precisa dizer. Os olhos de Holston se encheram de lágrimas quando ele se lembrou naquela parte em que seus antigos deveres. Ele tinha focado naquela mesa 12 anos atrás, quando Dona Parks fora enviada para a limpeza. 8 anos atrás foi quando a vez de Jack Brent, e há 3 anos ele tinha passado a noite agarrado às barras e deitado no chão, completamente arrasado. Foi quando foi a vez de sua mulher. A prefeita Giles se virou para ir embora. Xerife, murmurou Holston, antes que ela se afastasse e não ouvisse. Desculpe, o quê? Giles parou do outro lado das grades, suas sobrancelhas grossas e grisalhas caídas de um lado de uma expressão cansada. Agora xerife Marnes, lembrou Holston. Não é mais delegado.
Giles tamborilou em uma das barras de aço com os nós dos dedos. Como alguma coisa, disse ela, e não vou insultá-lo, sugerindo que durma um pouco. 3. 3 anos antes. Só pode ser brincadeira, disse Allison. Querido, escute isso. Você não vai acreditar. Eu sabia que houve mais que um levante. Você sabia que houve mais que um levante? Holston ergueu os olhos para a pasta aberta em seu colo. Ao redor, pilhas de papel se espalhavam e cobriam a cama como uma concha de retalhos. Pilhas e pilhas de arquivos antigos a serem examinados e novas reclamações para administrar. Allison estava sentado à sua escrivania ao pé da cama. Os dois moravam em um dos apartamentos do silo que tinham sido subdivididos apenas 2 vezes ao longo das décadas. Por isso tinha espaço para luxos como escrivania e camas de verdade, em vez de beliches. E como eu poderia saber disso? Perguntou a ela. Sua mulher se virou e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Holston a apontou com uma pasta para a tela do computador dela. Você passa o dia inteiro desvendando o segredo dos séculos, e eu devia saber disso antes de você? Ela lhe mostrou a língua. É uma expressão, é um jeito de contar você. E por que você não entendeu? E por que você não está curioso? Ouviu o que acabei de dizer? Holston deu de ombros. Nunca presumi que o único levante que conheci tivesse sido o primeiro, só que foi mais recente. Se aprendi uma coisa em meu emprego, é que nenhum crime ou multidão enlouquecida é tão original assim. Ela pegou uma pasta que estava apoiada nos joelhos. Acha que esse é o primeiro ladrão de água que temos no silo? Ou que vai ser o último? A cadeira de Allison rangeu quando ela se virou para encará-lo. O monitor na mesa às costas piscava com fragmentos de informações que ela desencarava dos velhos servidores do silo, restos de dados há muito apagados e regravados inúmeras vezes. Holston ainda não entendia como funcionava o processo de recuperação, ou como alguém inteligente o bastante para descobrir aquilo tudo podia ser burro o suficiente para amá-lo, mas ele aceitava as duas coisas sem questionar. Eu estou juntando uma série de relatórios antigos, diz ela. Se forem verdadeiros, isso significa que algo parecido com o nosso antigo levante costumava acontecer com regularidade, mais ou menos uma vez a cada geração. Tem muita coisa que não sabemos sobre os velhos tempos, diz Holston. Ele esfregou os olhos e pensou em toda a papelada pela qual não estava dando conta. Talvez eles não tivessem um sistema para limpar os sensores, sabe? Aposto que naquela época a vista de lá em cima ia ficar cada vez mais embaçada, até que alguns enlouqueciam. Então havia uma revolta ou algo assim, e eles finalmente exilavam certas pessoas para resolver o problema. Ou talvez fosse apenas um controle natural da população. Sabe, antes da loteria? Allison sacudiu a cabeça. Acho que não. Estou começando a pensar. Ela fez uma pausa e olhou para a papelada ao redor de Holston. A visão de todas as transgressões registradas pareceu fazê-la pensar cuidadosamente no que estava prestes a dizer. Não estou fazendo nenhum julgamento, nem dizendo que ninguém estava certo ou errado, nada assim. Só estou sugerindo que talvez os servidores não tenham sido apagados pelos rebeldes durante o levante. Pelo menos, não como sempre nos contaram. Holston começou a prestar atenção. O mistério dos servidores limpos, o passado vazio dos ancestrais do silo, os assombrava a todos. O momento em que tudo foi apagado não passava de uma lenda nebulosa. Ele fechou a pasta em que estava trabalhando e a pôs de lado. O que você acha que causou isso? Perguntou a mulher. Você acha que foi um acidente, um incêndio ou falta de energia? Listou as teorias mais comuns. Allison franziu o senho. Não, respondeu. Ela baixou a voz e olhou preocupada ao redor. Acho que nós apagamos os discos rígidos. Quer dizer, nossos ancestrais, os não rebeldes. Ela se debruçou na direção do monitor e passou o dedo por uma série de números que Holston não identificou de cama. 20 anos, contou. 18, 24. Seu dedo deslizou na tela para um guincho. 28, 16, 15. Holston abriu caminho para uma papelada a seus pés, colocando os arquivos em volta de uma pilha enquanto ia até a mesa. Ele se sentou ao pé da cama, pôs a mão na nuca da esposa e olhou por cima do seu ombro para o monitor. São datas? Perguntou ele. Ela assentiu.
A cada 2 décadas, mais ou menos, há uma grande revolta. Esse relatório os catalogava. Foi um dos grandes, perdão, foi um dos arquivos gravados, de novo, foi um dos arquivos apagados durante o levante mais recente, o nosso levante. Ela dissera nosso, como se alguém deles ou alguns dos nossos amigos estivesse vivo na época, mas Holston sabia que ela queria dizer. Era o levante cuja a sombra havia sido criados, que pareciam tê-lo criados, o grande conflito que pairava sobre suas infâncias, sobre seus pais e avós. Era o levante que inspirava os sussurros e provocava olhares de esgueira. E o que faz a gente pensar que fomos nós, que fomos os mocinhos que apagaram os servidores? Ela olhou para trás e deu um sorriso sombrio. Quem disse que somos os mocinhos? Holston ficou tenso. Ele tirou a mão da nuca de Allison. Não comece. Não me diga nada que possa... Estou brincando, disse ela. Mas aquilo não era uma coisa com que se brincar. Estava a 2 passos da traição, da limpeza. Minha teoria é o seguinte, disse rapidamente, com ênfase nas palavras teoria. Há uma sublevação geracional, entende? Quero dizer, acontece há mais de 100 anos, talvez mais. É um relógio. Ela apontou as datas. Mas então, durante o grande levante, o único que conhecemos até agora, alguém apagou os servidores. O que vou lhe dizer, não é tão fácil como apertar alguns botões e começar um incêndio. Há redundâncias em cima de redundâncias. Seria preciso um esforço consistente, não um acidente qualquer, um trabalhinho apressado ou uma mera sabotagem. Isso não prova quem foi o responsável, observou Holston. Sua mulher fazia mágicas com os computadores, sem dúvida, mas a investigação não era negócio dela, era o dele. O que me chama a atenção, prosseguiu ela, é que houve revoltas em todas as gerações durante todo esse tempo, mas não houve nenhum outro levante desde então. Allison mordeu o lábio e Holston se sentou ereto. Olhou ao redor do quarto e ficou um segundo absorvendo a observação dela. Teve a visão repentina da mulher entrando no rumo da investigação, fazendo um trabalho melhor do que o dele. Então você está dizendo... Ele esfregou o queixo e refletiu sobre aquilo. Está dizendo que alguém apagou nossa história para impedir que nós a repetíssemos? Ou pior. Ela esticou os braços e segurou a mão dele em suas. A expressão dela tinha ido de serenidade para algo mais severo. E se o motivo das revoltas estivesse bem ali, nos discos rígidos, e se fosse alguma parte da nossa história, ou alguma informação do exterior, ou talvez o conhecimento do que quer que tenha feito as pessoas se mudarem para cá há muito tempo? E se essa informação gerasse algum tipo de pressão que fizesse as pessoas perderem o juízo, ou ficarem completamente doidas, ou simplesmente quererem sair? Holston sacudiu a cabeça. Não quero que pense assim, alertou ele. Não estou dizendo que eles estavam certos em enlouquecer, disse Allison, voltando a ser cuidadosa. Mas pelo que consegui apurar até agora, essa é a minha teoria. Holston lançou um olhar desconfiado para o monitor. Talvez você não devesse estar fazendo isso, disse ele. Não tenho nem certeza de como está fazendo, e talvez não devesse fazer. Querido, a informação está ali. Se eu não coletá-la, agora outra pessoa vai fazer em algum momento. Não se pode botar o gênio na garrafa de volta. O que você quer dizer com isso? Eu já publiquei o documento sobre como recuperar arquivos apagados e modificados. O restante da TI está divulgando o artigo para ajudar as pessoas que, sem querer, apagaram algo que precisasse. Ainda acho que você deveria parar, diz ele. Essa não é uma ideia muito boa. Não consigo ver nada de bom saindo daí. Nada de bom saindo da verdade? Saber a verdade é sempre bom, e é melhor que sejamos nós que a descobrimos do que outra pessoa, certo? Holston olhou para os seus arquivos. Fazia 5 anos desde que a última pessoa tinha sido mandada para a limpeza. A vista do exterior estava ficando pior a cada dia, e ele, como xerife, sentia-se pressionado a encontrar alguém. A pressão aumentava como o vapor se acumulando no silo, pronta para explodir. As pessoas ficavam nervosas quando achavam que o momento estava chegando. Era como um ciclo vicioso. O nervosismo finalmente levava melhor sobre alguém, e então a pessoa dizia ou fazia algo errado, e aí acabava em uma cela, assistindo seu último pôr do sol embaçado. Holston examinou as pastas ao redor, desejando que houvesse algo nelas.
Ele condenaria um homem à morte no dia em que isso, se fosse Ele condenaria um homem à morte no dia seguinte se isso fosse significar o fim daquela tensão. Sua esposa estava se aproximando de alguma coisa explosiva e Ralston queria evitar o estouro antes que ela fosse longe demais.